Vivemos em um mundo onde cancelamento, quebra de comunicação e insultos são comuns. Você, com toda certeza, já se sentiu ofendido por coisas insignificantes e, em alguns casos, vivenciou sérias injustiças em sua vida. Pessoas já decepcionaram você e já lhe machucaram muito. Como evitar que tudo isso se transforme num grande fantasma? Como evitar que você viva assombrado por pessoas e situações que lhe feriram no passado? Você precisa perdoar, e perdoar da forma certa. Só o verdadeiro perdão pode promover cura, uma cura profunda em seu ser. Muito bem, nós estamos trabalhando com os irmãos essa série de mensagens há 5 domingos sobre perdão. E nessa penúltima mensagem eu quero falar com você sobre um assunto que é culpa. Está também relacionado a perdão, apesar de ser também uma coisa paralela, né? Mas eu quero falar um pouquinho com você sobre culpa. Eu preciso que você preste muita atenção nesse início da mensagem. Para que você depois, quando eu ler os textos bíblicos e trabalhar com você os textos bíblicos, você possa compreender. Eu preciso, antes de falar sobre culpa, biblicamente, entender qual é o conceito, qual o sentido de culpa nos dias de hoje. Como é que as pessoas entendem culpa, ou como o nosso mundo entende culpa. E aí eu vou pedir licença para você, mas nesse início, nessa primeira abordagem, eu quero trazer alguns pensamentos, alguns pensadores, o que eles, de certa forma, projetaram para o nosso tempo, para que você entenda a realidade, não só aqui, mas é a realidade que existe lá fora, com relação à culpa. Então, por favor, peço encarecidamente para que você preste bastante atenção, para que você, se desviar os olhos aqui de mim, desvie só para o telão, para aquilo que vai ser projetado, para os nomes ou para as frases, mas que você tente entender o máximo possível aquilo que eu quero colocar aqui para você. Dentre os pensadores, eu destaquei principalmente 3 para trazer essa abordagem inicial. O primeiro pensador é Nietzsche. Friedrich Nietzsche foi filósofo alemão, século XIX. No seu livro Genealogia da Moral, ele traz um argumento. E o seu argumento é que, à medida que mais e mais pessoas rejeitassem a religião e Deus, os reflexos morais antigos que essas crenças criaram, em particular a questão da culpa e a questão da vergonha, iriam desaparecer. Quando você pega esse livro de Nietzsche, eu poderia resumir da seguinte forma: para ele, quanto mais as pessoas se afastassem da religião, quanto mais as pessoas se afastassem de Deus, elas se sentiriam menos culpadas. Ou melhor, o sentimento de culpa iria desaparecer, iria sumir. Então, para Nietzsche, essa é a suma do seu pensamento. As pessoas, à medida que o tempo passasse, as pessoas iriam se afastar da religião, se afastar de Deus, e com isso elas se sentiriam menos culpadas, porque a religião é a responsável pela culpa existente na vida das pessoas. Um segundo pensador que eu trago aí para você é Freud. Médico, neurologista, psicanalista, o pai da psicanálise. Ele defendia que os seres humanos estavam sendo esmagados por culpa e por vergonha, mas isso tinha sido imposto por interdições, por julgamentos condenatórios impostos nas pessoas, por famílias, por tribos, por religiões, por instituições culturais opressivas. Para Freud, o pai da psicanálise, a culpa que nós vivemos é porque essas instituições, por exemplo, a igreja, ou as famílias, ou a escola, alguma coisa, essas instituições, elas de certa forma impuseram sobre nós um sistema opressivo.
E nós então nos sentimos culpados quando nós não atingimos o padrão, quando nós não somos excelentes, quando nós não somos capazes, nós nos sentimos culpados. Segundo ele, nós precisamos enxergar o fato de que nossos sentimentos de culpa são realmente imposições colocadas sobre nós por aqueles que querem usar seu poder e influência para nos subjugar. Esse é o pensamento do pai da psicanálise. Karl Marx, um terceiro pensador que eu trago para você, filósofo alemão. Karl Marx, em seus trabalhos, quis subverter a ideia de culpa e de vergonha. Para ele, todas as afirmações morais são meios que as autoridades usam para se manter no poder e preservar a estrutura social que as beneficie. Por mais que Marx não escreve exatamente sobre culpa, ele trabalha essa ideia de que a culpa e a vergonha podem ser subvertidas à medida que as pessoas que estão acima, aqueles que estão no poder, as autoridades, sejam retiradas do poder para que não possam mais subjugar e nos escravizar por meio da culpa. Para esses grandes pensadores, à medida que o tempo então fosse passando, à medida que houvesse aquilo que nós chamamos de secularização da sociedade, à medida que a sociedade se tornasse secular e não mais religiosa, não mais tivesse o domínio da religião, a influência da religião sobre a vida das pessoas, sem dúvida, a experiência de culpa e a experiência de vergonha iria diminuir na sociedade em geral. E se continuasse, sentimentos de culpa e de vergonha seria em pequenos nichos, em pequenos bolsões isolados de pessoas extremamente religiosas. Somente as pessoas extremamente religiosas é que continuariam com sentimento de culpa e com sentimento de vergonha, mas as demais pessoas, agora já sem religião, longe da religião, elas não mais sentiriam isso. Mas isso não aconteceu. Nas últimas 2 décadas foram lançados muitos e muitos livros sobre cura da culpa e sobre a cura da vergonha. E muitas pessoas não apenas leram, mas escutaram. Milhões de pessoas leram e escutaram sobre culpa. E não apenas a terminologia culpa, mas outros termos, como baixa autoestima, sentimentos de insuficiência, imagem corporal inadequada, autodepreciação, automutilação, se encaixam perfeitamente naquilo que nós chamamos tradicionalmente de culpa ou de vergonha. Por que a sociedade de Nietzsche, isenta de culpa, não se concretizou? Wilfred McCray, um historiador americano, ainda vivo, tem um livro chamado A Estranha Persistência da Culpa. E nesse livro ele escreve que a sociedade secular não conseguiu se livrar da culpa e da vergonha, mesmo que tenha relativizado o conceito de verdade moral. Segundo ele, além de não conseguir se livrar da culpa, as pessoas atualmente se encontram numa situação estranha e curiosa, sentem-se erradas, sentem-se culpadas, sem ter um nome adequado para essa sensação. Deixa eu explicar isso daqui para você, porque às vezes pode parecer complexo, mas não é. Nós temos pessoas ligadas à religião, ou que tiveram, ou têm influência da religião, mas na sociedade hoje, existe uma parcela da nossa sociedade que não tem nenhum tipo de experiência com a religião. Como pastor, nos últimos tempos, eu tenho recebido pessoas aqui na igreja, membros aqui na igreja, que nunca foram batizados em nenhuma igreja, que nunca participaram de nenhuma igreja. Aquilo que era raro lá atrás. As pessoas vinham de uma igreja, ou da igreja católica, ou de alguma igreja, as pessoas vinham de alguma igreja, eram batizadas naquela igreja, passaram a sua infância naquela igreja, e de repente se tornaram membro da nossa. Mas hoje, está sendo mais comum acharmos pessoas, ou termos pessoas, recebemos pessoas, que não têm tido nenhum tipo de experiência com religião. Aqui está sendo o seu primeiro contato com algo chamado religião. Aqueles que estão debaixo da religião têm um nome. Então vamos supor, diante daquilo que eu faço de erro, diante da minha falha, diante do meu pecado, isso tem um nome. Pecado tem nome. Então diante daquilo que eu faço, a religião me ensinou que aquilo é pecado, e eu reconheço o pecado. E porque eu reconheço o pecado, eu posso chegar diante de Deus, confessar o meu pecado, pedir perdão pelo meu pecado e sentir-me perdoado. Mas e as pessoas que não têm isso?
É exatamente isso que Wilfred está falando. De pessoas que não sabem dar o nome a essa sensação que elas estão sentindo. Elas sabem que estão erradas, mas qual o nome? Porque elas não foram criadas debaixo da religião. Não existe a influência da religião sobre a vida dela. Ela sabe que está errado, mas qual o nome que se dá a isso? Vamos dar exemplos? Vamos pensar meu caso. Pastor, sei lá, peguei o meu carro, estou, sem querer, recebi uma mensagem, fui dar uma olhada na mensagem celular, meu carro está numa velocidade, talvez até acima da velocidade da via, uma pessoa cruza a frente, eu atropelo e mata essa pessoa. Não foi a minha vontade matá-la, mas apesar de que eu estava mexendo no celular e eu a atropelei. Foi uma irresponsabilidade minha. Aquilo foi um homicídio. Querendo ou não, foi um acidente, um atropelamento, um homicídio. Eu matei aquela pessoa. Tem um nome. Eu assassinei alguém. Tem um nome. Qual é o sentimento que vai existir dentro de mim? Culpa. Eu vou me sentir culpado por ter atropelado uma pessoa, por ter pego um carro, por ter me distraído, por ter pego o celular, por ter mexido na hora errada e ter atropelado e ceifado a vida de uma pessoa. Eu vou sentir culpa. Mas e uma pessoa que não conhece Deus? Ou uma pessoa que não tem nenhum contato, nada sobre religião? A mesma situação. Ela também pegou o carro, recebeu uma mensagem, resolveu pegar ali o celular para ver o que era. Uma pessoa, uma criança cruzou a frente e ela atropelou. E também aí a criança veio a óbito. Qual é o sentimento que existe dentro dela? Ela não está na igreja, ela não participa da igreja, ela nunca ouviu na Bíblia, não matarás. Ela não tem isso, esse conceito criado. Mas qual é o sentimento que existe dentro dela? Culpa. Porque ela sabe que fez algo que não devia ter feito. Não é só uma questão que existe uma lei sobre ela, algo que rege a sua vida. Ela sabe, no seu íntimo ela sabe que está errada. Vamos pegar uma pessoa, vamos pegar nós. Nos casamos, namoramos, né? Fomos até o pastor ou até o padre, pedimos para ele fazer o nosso casamento, nós nos casamos, viemos aqui à frente, fizemos votos. Mas daí eu resolvo pular cerca. Isso tem nome, não tem nome? Como é que isso chama? Adultério. Então eu errei, eu falhei, não cumpri o meu voto, não honrei o meu voto, adulterei, traí a minha esposa. Isso tem um nome, não tem um nome? Adultério. Eu posso chegar diante de Deus e confessar o meu pecado, pedir perdão por adultério, pelo que eu cometi, pedir perdão a ela, tentar reconciliar com ela e aí obter o perdão de Deus. Existe um nome, mas e uma pessoa que nunca teve contato com religião? E ela não está nem aí com a questão das leis. Então ela nunca esteve numa igreja, ela nem acredita em Deus, ela nem está aí, nem as pessoas falam Deus abençoe, no dinheiro está Deus seja louvado, ela não está nem aí para esse tal de Deus, ela não sabe, ela não quer nem saber disso, nunca entrou numa igreja, não tem contato nenhum, mas aí ela conheceu alguém, se envolveu com essa pessoa, não casou, porque ela acha que isso é uma questão de instituição da sociedade. Ela não casou, começaram a viver maritalmente, foram viver, é uma união estável, foram viver juntos, morar juntos, mas de repente, ele também traiu. Qual é o sentimento dentro dele? Nunca entrou na igreja, nunca participou de uma igreja, mas ele sabe, lá dentro ele sabe que está fazendo algo de errado. Ele sabe que está fazendo algo de errado, por mais que ele não tenha nome para isso, ou por mais que ele não fale, isso é um pecado, ele não reconheça isso como pecado, ele não entende religiosamente isso como pecado, ele tem um sentimento lá dentro, que é o sentimento de culpa. Ele vai olhar para a esposa como? Ele vai chegar em casa como? Como é que, é o sentimento que existe lá dentro. Acho que vocês conseguiram compreender, é exatamente isso aqui que Wilfred está falando. As pessoas que têm nome, elas podem chegar, essas pessoas sabem do seu erro, elas sabem da sua culpa, e elas então podem pedir perdão por algo que tem nome. Mas e as pessoas que se encontram nessa situação estranha, se sentem erradas, mas não têm um nome adequado para isso? Essa é a realidade da nossa cultura, da nossa sociedade. Há muito tempo, Franz Kafka, é um escritor alemão, ele previu essa situação. Existe um livro, eu não sei quantos aqui
talvez ao fazer faculdade de Direito, principalmente, leram esse livro chamado O Processo. É um romance de Franz Kafka, ele é um escritor alemão, mas é um livro interessante. Existe um personagem nesse livro, o personagem principal chama-se Joseph K. Joseph. E Joseph, no dia em que ele completa 30 anos, ele é preso. Joseph é indiciado, colocado em prisão domiciliar, interrogado e obrigado a depor muitas vezes, mas ninguém lhe fala a natureza das acusações contra ele. Ele é preso, ele é interrogado, Mas por quê? Qual foi o crime? O que eu cometi? Ninguém fala. Ninguém diz absolutamente nada, nada. No início ele acha que tudo aquilo não passa de um mal-entendido, que pode ser resolvido facilmente, mas no entanto, à medida que o processo se arrasta, Joseph começa a examinar a sua vida. E ele lembra que fez algumas coisas erradas. Ele lembra que fez algumas coisas ruins. Talvez esses atos sejam o motivo de sua prisão. Então, ele começa a duvidar de si mesmo, mas não consegue entender o que está acontecendo. Ele sabe que não é uma pessoa tão ruim, mas ele sabe também que não é uma pessoa perfeita e que algumas coisas erradas ele cometeu ao longo da sua vida. E talvez esses atos, então, sejam o motivo da sua prisão. Ele começa a duvidar cada vez mais de si, ele começa a tentar questionar o que está acontecendo. Por que ele está preso? Será que eu estou preso justamente ou não? Eu sou de fato culpado? Afinal, ele nunca descobre o motivo da sua prisão, porque o carcereiro o leva para fora e o esfaqueia até a morte. E o livro acaba assim. Muitos universitários obrigados a ler o processo ficam extremamente frustrados com o livro. Ele parece uma história sombria e difícil de acompanhar, que não tem resolução. Parece que o livro, quem lê, parece que o livro não faz sentido, mas, no entanto, Kafka sintetiza a mentalidade presente nos dias de hoje. Uma sensação de culpa, uma sensação de vergonha, cujo centro não pode ser localizado e, portanto, não pode ser encerrado. De muitas maneiras, a cultura moderna diz: não acreditamos em Deus, não acreditamos no céu, não acreditamos no inferno, não acreditamos em categorias morais. Mas Kafka diz que a cultura não nos ajudou. Aliás, ela pode ter piorado a nossa situação, porque agora a nossa culpa não pode ser erradicada. Podemos afirmar: não acredito no pecado, não acredito na culpa, e mesmo assim há uma voz interior que nos chama de covardes, tolos, nos deixa envergonhados e nos acusa de não vivermos direito. Algo está acontecendo. O quê? A cultura secular não tem resposta definitiva. Essa é a realidade. Você que cresceu numa igreja ou está numa igreja, talvez o seu entendimento de culpa é um, mas para as pessoas lá fora que não conhecem o Senhor, o entendimento de culpa para elas é outro. Essa é a realidade do nosso mundo hoje. Mas o que a Bíblia nos oferece de explicação para a culpa? O que a Bíblia traz para nós com relação à culpa? Eu quero trabalhar apenas 2 textos e citar 2 textos para você, para que você entenda essa questão de culpa. O primeiro deles, talvez aí pelo fato de falar estado de nudez, você já sabe de quem eu vou falar. Gênesis capítulo 3 traz a história da queda. E no verso 7, logo após Adão e Eva comerem do fruto, diz que então os olhos dos dois foram abertos e ficaram sabendo que estavam nus. Por isso, entrelaçaram folhas de figueira e fizeram para si aventais. Ao ouvirem a voz do Senhor Deus, que andava pelo jardim no final da tarde, o homem e sua mulher esconderam-se da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Mas o Senhor Deus chamou o homem, perguntando: onde estás? O homem respondeu: ouvi a tua voz no jardim e tive medo, porque estava nu. Por isso me escondi. Nesse relato famoso, Adão e Eva pecaram e imediatamente experimentaram a vergonha e a culpa. Deus pegou o casal,
colocou o casal num jardim separado só para eles, um lugar maravilhoso. E Deus disse para eles: vocês podem comer livremente de todas as árvores, com exceção de uma. Adão e Eva tiveram aquilo que nós chamamos de livre-arbítrio. Foram os únicos que tiveram livre-arbítrio. Ninguém mais. Nós não temos livre-arbítrio, porque a nossa escolha sempre será para o mal, por causa da nossa natureza carnal. Mas Adão e Eva tinham liberdade de escolha, livre-arbítrio. Eles poderiam escolher livremente, obedecer ou não, seguir a ordem e orientação de Deus ou não. E ali Deus foi muito claro, dizendo: vocês podem comer à vontade de todas as árvores, mas dessa daqui não. Essa que está no centro do jardim você não come, porque no dia em que você dela comer, você morrerá. Adão e Eva resolveram experimentar daquela fruta, resolveram experimentar daquela árvore que Deus havia proibido. E quando eles comeram do fruto, veio sobre eles vergonha e culpa. Essa sensação é descrita vividamente como uma percepção de nudez. Eles se sentiram expostos e vulneráveis, precisavam se cobrir imediatamente para esconder de Deus e deles mesmos a verdade sobre o que se tornaram. No fundo do seu ser, eles perceberam que havia feito algo de errado. Na hora em que eles pegaram do fruto, na hora que eles comeram do fruto, a hora que os olhos foram abertos e eles enxergaram que estavam nus ali, eles viram: nós fizemos algo de errado. Deus não apareceu no jardim para dizer: vocês erraram, eu falei e vocês erraram. Não, eles automaticamente sentiram: nós fizemos algo errado, nós desobedecemos, nós contrariamos a vontade de Deus, nós andamos na contramão da vontade de Deus. Eles sentiram na pele que tinham feito algo de errado, algo que não conseguiriam justificar. Ficaram desesperados para se cobrir, para controlar o que os outros iriam ver neles e para esconder até mesmo deles a verdade de quem eram. Aí eu tomo a liberdade de falar para você de um outro livro, de Jean-Paul Sartre, filósofo francês, escritor, crítico francês. Ele tem um livrinho chamado O Ser e o Nada. E eu não sei se conscientemente ou inconscientemente ele pega exatamente essa parte da Bíblia para falar sobre a sensação de nudez que nós temos. E olha que ele faleceu na década de 80, se eu não me engano. Ele não vivenciou a era Instagram. Mas Jean-Paul Sartre, ele coloca numa ilustração que eu acho muito interessante. Ele fala que existe uma porta e do outro lado da porta existe alguém. E pelo buraco da fechadura, então, ele olha para o que este alguém está fazendo lá. Mas essa pessoa que está lá dentro do quarto, do cômodo, não sabe que existe um observador aqui. Então ela age naturalmente. Ela faz o que tem que fazer. Ela age naturalmente, por quê? Porque ela não sabe que existe um observador do lado de cá. E ele gosta dessa sensação de observar. Ele gosta da sensação de olhar pelo buraco da fechadura e ver o que a outra pessoa está fazendo, mesmo que ela não tenha consciência disso. Mas, de repente, ele ouve um barulho no final do corredor. Porque no final do corredor também existe uma porta. E ele percebe que atrás daquela porta também tem uma pessoa olhando pelo buraco da fechadura. E está olhando para ele. Até então ele gostava de ser o observador não observado. Mas agora ele estava sendo observado por alguém que ele não sabia quem era. Ele amava a sensação de observar e olhar para o outro. Mas ele passou a não gostar da sensação que agora lhe vinha de ser observado por alguém, mas sem saber quem é este alguém que está do lado de trás da porta. Ele fica traumatizado, indignado e não consegue suportar a situação. Por quê? Porque a sua observação não observada está sendo vista por um observador não observado.
Sartre adorava ser o observador, não observado, mas não suporta ser o objeto de um observador não observado. É como se ele estivesse nu, ele diz isso. É como se ele estivesse nu em uma sala cheia de pessoas vestidas. Sartre está dizendo que a condição humana precisa de folhas de figueira. Não suportamos quando as pessoas nos observam sem filtro, fora do nosso controle, e que percebam quem somos de verdade. Não temos orgulho de quem nós somos, nus e crus, e portanto procuramos desesperadamente maneiras de nos cobrir e de aprimorar a nossa imagem até que fique perfeita. Mas o Instagram não é suficiente. Ele viveu numa época sem Instagram. Eu fico imaginando o que esse cara iria escrever nos dias de hoje, se estivesse vivo. Porque o que é o nosso Instagram? O que tem nas nossas redes sociais? Nós colocamos nas redes sociais apenas as coisas boas que nós queremos. Nós não colocamos o arroz e feijão com ovo frito do dia a dia, mas nós postamos nas redes sociais quando nós vamos em algum lugar chique para comer camarão. Nós não postamos a nossa viagem, talvez alguns possam, porque está ficando bonita ali a região de Aquidauana, né? Mas você com toda certeza vai postar, se chegar em Paris, e você vai querer tirar uma foto da Torre Eiffel, para mostrar para todo mundo aonde você está. Nós queremos que as pessoas vejam o nosso sucesso, o carro novo comprado, a casa nova adquirida, a viagem feita, a comida num lugar chique, a roupa num lugar caro. Nós gostamos desse tipo de... Nós queremos que as pessoas vejam as coisas boas que acontecem. Nós não colocamos... nós colocamos o casal bonito, o casal abraçado, o casal sorrindo, o casal com juras de amor, mas nós não colocamos no Instagram as lágrimas quando nós ofendemos o outro. Nós não tiramos foto e colocamos lá, hoje ele me xingou, hoje ele me maltratou, hoje eu estou ferida. Nós não colocamos isso. Nós colocamos as coisas boas. Nós colocamos o casal feliz, mas nós não colocamos a briga do casal. Nós colocamos o nosso filho lindo, fazendo coisas belas, mas nós não colocamos o nosso filho fazendo coisa horrível. Nós colocamos o boletim do nosso filho quando ele tira 10, mas nós não colocamos o boletim do nosso filho quando ele tira 5. Nós apresentamos para o mundo aquilo que nós queremos que o mundo enxergue. E nós queremos que o mundo enxergue as coisas boas. Nós queremos que o mundo veja como nós somos bons, como nós somos perfeitos, como nós somos maravilhosos. E colocamos filtro. Não queremos que o mundo enxergue a nossa ruga. Não queremos que o mundo enxergue as nossas sardas. Não queremos que o mundo enxergue as nossas espinhas. Não queremos que o mundo enxergue o nosso cabelo branco. Nós não queremos que o mundo enxergue as nossas imperfeições. Nós queremos as coisas boas e belas. É isso que apresentamos para o mundo. Isso chama-se Instagram. O pior é que pessoas acessam, olham para o Instagram e falam: como eu queria ter a vida dessa pessoa, como eu queria estar no lugar dessa pessoa. Mas talvez aquela pessoa que está postando aquela foto para enganar você, gostaria de ter a vida que você tem. Porque é tudo fachada, é tudo filtro. Sartre, ele mostra que nós não suportamos perder o controle daquilo que as pessoas sabem sobre nós. Temos a necessidade de filtrar esse conhecimento, interpretar esse conhecimento, explicar esse conhecimento. A ideia de que alguém possa ver realmente a nossa pessoa não processada, não polida, sem maquiagem, sem filtro, é intolerável. Eu não suporto a ideia de que as pessoas saibam de fato quem eu sou. As pessoas precisam pensar algo melhor a meu respeito. É interessante que Sartre não pergunta por que os seres humanos não suportam ser observados por um observador não observado. Mas eu penso o seguinte: se nós não tivéssemos nada a esconder, não haveria medo. Mas nós temos muito que esconder. A nudez é uma sensação profunda de que há algo errado comigo, há algo imperfeito sobre mim, há algo inadequado em mim, não sou o que eu deveria ser. Essa é a razão pela qual não podemos suportar que alguém nos veja como somos. Por que tantas pessoas trabalham em ritmo frenético?
para serem bem-sucedidas? Por que algumas pessoas não estabelecem limites e não conseguem dizer não? Por que muitas pessoas estão sozinhas e não se abrem para amizades autênticas ou não permitem que relacionamentos amorosos se desenvolvam? Por que algumas pessoas vivem como vítimas perpétuas e passam o tempo todo culpando os outros por suas mazelas? Por que outras pessoas se comportam abusivamente dizendo, passe a perna nos outros antes que passem a perna em você? Por que tantas pessoas buscam encontros sexuais descompromissados no Tinder, quando uma voz dentro delas lhes fala que isso não é certo? Por que tantas pessoas adoram espalhar mentiras e fofocas? Por que queremos acreditar que todas as autoridades são aproveitadoras e que todas as instituições são corruptas? Por que todas essas coisas? Porque todas essas coisas são folhas de figueira. Seu perfeccionismo, meu perfeccionismo, é uma folha de figueira. O seu trabalho é uma folha de figueira. Agarrar-se à juventude é uma folha de figueira. A nossa necessidade de aprovação é uma folha de figueira. São tentativas de lidar com a sensação de inaceitabilidade, de não ser amado que nós temos. Ou seja, eu preciso trabalhar. Quando as pessoas vão ver o meu erro, eu trabalho, porque quanto mais eu trabalho, as pessoas não vão olhar para os meus defeitos e para aquilo que eu sou. Eu preciso fazer alguma coisa, eu preciso esconder essa minha falha, eu preciso esconder este meu erro. E como é que eu escondo? Fazendo alguma coisa. São folhas de figueira, mas folhas de figueira não funcionam. Imagine se você tivesse, de fato, que vestir com folhas de figueiras reais. Essas roupas iriam se despedaçar. Se não estivermos dispostos a ouvir o que a Bíblia nos ensina sobre a origem dessa sensação de nudez, se não reconhecermos as folhas de figueira em nossas vidas, nós vamos ficar eternamente presos a essa sensação. O que eu estou dizendo para você é o seguinte: a culpa. Eu sinto culpa, pastor. Ok, mas essa culpa tem nome. O que você fez tem nome. Este pecado tem nome. E você pode reparar isso. Não precisa utilizar folha de figueira. Não precisa se esconder de Deus. Não precisa correr para o meio da floresta. Você pode aparecer diante dele, nu, do jeito que você está, para que ele possa providenciar uma roupa adequada para você. Não use folhas de figueira. Não tente se esconder. Não tente. Eu trago um último exemplo para você. Eu acho que com isso vai ficar bem claro e eu encerro a mensagem com esse texto. Existia um homem chamado Pedro, discípulo de Jesus. Em sua última noite com os seus discípulos, hora antes da crucificação, após celebrar ali a Páscoa, a ceia, Jesus diz o seguinte para os seus discípulos. Mateus capítulo 26. Ainda esta noite, todos vocês me abandonarão. Aí surge o Pedro. E o que o Pedro fala para Jesus? Ainda que todos te abandonem, eu nunca te abandonarei. E Jesus então responde para Pedro: asseguro-lhe que ainda esta noite, antes que o galo cante, 3 vezes você me negará. Mas Pedro declarou: mesmo que seja preciso que eu morra contigo, nunca te negarei. Bom, o decorrer da história todos nós conhecemos, não? Mas eu gosto de como Lucas escreve isso. Capítulo 22 de Lucas, no verso 54, diz: então, com referência a Jesus, prendendo Jesus, levaram Jesus para a casa do sumo sacerdote. Pedro os seguia à distância, mas quando acenderam um fogo no meio do pátio e se sentaram ao redor dele, Pedro sentou-se com eles. Uma criada o viu sentado ali à luz do fogo, olhou fixamente para o Pedro e disse: este homem estava com ele. Mas ele negou: mulher, não conheço. Pouco depois um homem o viu e disse: você também é um deles. Homem, não sou, respondeu Pedro. Cerca de 1 hora mais tarde, outro afirmou: certamente este homem estava com ele, pois é galileu. Pedro respondeu: homem, não sei do que você está falando.
Falava ele ainda, quando o galo cantou. O Senhor voltou-se e olhou diretamente para Pedro. Então Pedro se lembrou da palavra que o Senhor lhe tinha dito: antes que o galo cante hoje, você me negará 3 vezes. Saindo dali, chorou amargamente. Por que Pedro chorou amargamente? Chorou porque traiu o mestre. Chorou porque errou. Mesmo sendo avisado hora antes, ele errou feio. Chorou porque prometeu uma coisa e entregou outra. Prometeu lealdade e entregou traição. Prometeu coragem e entregou medo e covardia. Prometeu morrer, se necessário, mas se escondeu para preservar a sua vida. Pedro chorou amargamente porque o olhar de Jesus o alcançou. E eu imagino essa cena. É por isso que eu gosto do jeito que Lucas escreve. Eu imagino a cena. Jesus sendo julgado, sendo massacrado pelas pessoas, os homens acusando, os homens batendo no rosto, cuspindo no rosto de Jesus, falando um monte de coisa para Jesus, e Pedro ali, e quando ele nega pela 3ª vez, o galo canta, e quando ele ouve o galo cantar, ele olha na direção de Jesus, mas quem está olhando para ele? Jesus. Jesus parou tudo. Ele não prestou atenção em sumo sacerdote, em fariseu, em ninguém. Ele não prestou atenção em nada. Quando ele ouviu o canto do galo, ele olhou na direção de Pedro. E Pedro sentiu o olhar de Jesus penetrando o seu coração. E qual é o sentimento que Pedro teve ali? Culpa. Culpa. Ele me avisou, ele falou, ele disse, ele cantou a bola, ele falou o que ia acontecer. Eu sabia, eu falei que ia honrar, eu falei que ia morrer, eu falei que não ia abandonar, eu falei que não ia negar, eu fiz exatamente o contrário daquilo que eu falei. Culpa, essa é a sensação que brotou no coração de Pedro naquela hora. Ele se sentiu culpado, é a sensação que nós temos. Você pode ser a pessoa mais perfeitinha nas redes sociais. Você pode aparentar ser uma ótima pessoa, uma pessoa feliz, uma pessoa realizada, uma pessoa satisfeita, um ótimo marido, uma ótima esposa, um excelente pai, uma extraordinária mãe, um crente perfeito, mas diante dos olhos do Senhor não há filtro que te esconda. O olhar dele penetra a mim e a você. As pessoas podem nem imaginar o que você carrega aí dentro, mas ele sabe. Você pode tirar foto e postar as fotos mais magníficas, mas ele sabe o que vai dentro do seu coração. Não há filtro que possa esconder você. Não há filtro que resista ao olhar do Senhor. E é exatamente isso que o texto me mostra. O Senhor se volta e olha diretamente para Pedro. O Senhor se volta e olha diretamente para mim e para você. O seu olhar nos penetra, o seu olhar nos queima, o seu olhar nos faz corar de vergonha, o seu olhar nos constrange. Por quê? Porque somos culpados. A culpa. Após esse relato, nós encontramos Pedro trancafiado no cenáculo. As mulheres que foram ao sepulcro voltaram para Jerusalém, relataram aos 11 tudo que tinham visto e ouvido. Segundo Lucas e João, Pedro saiu correndo e foi até o sepulcro. Só os 2 evangelistas trazem essa menção. Lucas e João dizem que Pedro saiu correndo e foi ao sepulcro. Pergunta: por que Pedro correu para ir até o sepulcro? Será que ele queria se encontrar com Jesus, assim como as mulheres se encontraram? Será que ele queria ter um tete-a-tete com Jesus? Será que ele queria dizer para Jesus: Jesus, por favor, longe de todo mundo, eu preciso pedir isso, me perdoa? Será que ele queria conversar com Jesus, dizer: Jesus, arranca de mim, arranca do meu peito essa culpa, eu não aguento carregar esse peso aqui dentro, arranca de mim essa culpa, eu não estou aguentando mais. É interessante que Jesus aparece naquela tarde, no final da tarde, Jesus aparece aos discípulos. Jesus não fala nada para Pedro, nada. Uma semana se passa, Jesus não aparece para mais ninguém, além de 2 no caminho para Emaús. Uma semana depois, Jesus aparece de novo ali para os seus discípulos. E com quem Jesus conversa? Com Pedro? Não, Jesus conversa com Tomé.
Tomé, você disse que não, enquanto não tocar você não vai crer, então está aqui, ó. Pode tacar o seu dedo aqui na minha mão, taca aqui o seu dedo do meu lado, sou eu mesmo, sou eu, pode. Ele não fala nada com Pedro. Passa alguns dias, nós encontramos Pedro novamente. João capítulo 21, onde Pedro está? Pescando. E para variar, não pescou nada. Não pescou nada. Um homem aparece na praia, e aquele homem ali na praia pergunta: pegaram alguma coisa? E eles respondem: não, não pegamos nada. E aquele homem na praia diz assim: então joga a rede do lado direito. Então eles lançam a rede do lado direito. Diz o texto que a rede ficou cheia de 153 grandes peixes. E eles começaram a arrastar, a pegar aqueles peixes, a puxar para dentro da embarcação. Até que João olha para Pedro e fala: Pedro é o mestre. Só pode ser o mestre. É muita coincidência, Pedro. A gente não pescou nada. De repente ele aparece e manda a gente pescar. E a gente pesca tudo. É o mestre, Pedro. E quando João fala isso, é o mestre. Diz o texto que Pedro coloca a sua capa. E ele não espera, ele não tem tempo para perder. Eu não vou perder tempo esperando a pegar os peixes e arrastando tudo isso para a praia. Ele pula, ele vai nadando até onde Jesus está. E quando ele chega na praia, o que tem na praia? Uma fogueira. Igual naquela noite, uma fogueira. Pedro senta ali culpado. Puxa vida, depois de tudo que eu fiz, ele vem aqui. Ele não tem coragem de perguntar: é o Senhor que está aqui. Ele se sente culpado. Ele não tem palavras para dizer. Mas de repente Jesus olha para Pedro e fala: Pedro, eu tenho uma pergunta para te fazer. Você me ama? Você me ama, Pedro? E Pedro fala: Senhor, tu sabes todas as coisas. Tu sabes o quanto eu te amo. Mas essa culpa está aqui dentro. Mas tu sabes o quanto eu te amo. Meu irmão, você está carregando uma culpa desnecessária. Para que carregar esse sentimento dentro do seu coração? Para que carregar isso dentro da sua vida? Errou, você errou. Tem como voltar atrás? Não tem. Tem como mudar o passado? Não tem como mudar o passado. Não tem. Mas uma coisa você pode fazer: não carregue mais essa culpa. Não carregue mais isso dentro do seu coração. Ah, pastor, eu acabei com a vida de uma pessoa, eu destruí a profissão de uma pessoa, eu destruí o futuro de uma pessoa, eu destruí o casamento de uma pessoa, eu destruí, não sei o que aconteceu, o que você fez de tão grave. Mas pare de sentir essa culpa. Jesus, assim como foi o encontro de Pedro, Jesus também vem ao nosso encontro. Jesus também se assenta à praia. Jesus acende a fogueira. Jesus assa até uns peixinhos. Olha para mim e para você e pergunta: você me ama? É isso que importa. Você me ama? E você pode dizer: ah, Senhor, como eu te amo. Então, querido, se você me ama, acabou. Vamos resolver esse caso. Deixa o Senhor curar essa culpa que está dentro do seu coração. Não carregue mais isso. A equipe pode vir para cá. Não carregue mais isso. Por favor, não carregue mais isso. Errou lá atrás, foi feio lá atrás, não tem como voltar, não tem como voltar. Não carregue mais isso. Coloque isso diante do Senhor hoje. Deixe o Senhor perdoar isso na sua vida. Deixe o Senhor tratar isso na sua vida de forma completa. Deixe o Senhor tratar isso na sua vida. Não carregue mais esse sentimento, não carregue mais essa sensação, não se entristeça mais por isso. Não precisa utilizar folhas de figueira. Não precisa. Lá no jardim já não houve mais necessidade. O Senhor retirou aquelas folhas, matou um animal, sacrificou um animal, sangue foi derramado e vestiu Adão e Eva com roupas de verdade. Eu digo para você: não vista mais folhas de figueira, porque não um animal, mas o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo foi sacrificado, o seu sangue foi derramado e o seu sangue nos limpa de todo o pecado. E Ele nos dá vestes novas. Não há necessidade de folhas de figueira. Pare de sentir e de carregar essa culpa na sua vida. Deixe Deus tratar você. Vamos ficar em pé?